Olá, pessoal! Agora nós vamos seguir para a segunda parte do conteúdo de gametogênese feminina. Então, o útero é um órgão composto pelo corpo, fundo, cérvix e pelas camadas endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio é a camada mais interna e é constituído pelos tecidos epitelial e conjuntivo. O miométrio é a camada intermediária e é constituído de musculatura lisa e tecido conjuntivo, sendo bastante vascularizado. Já o perimétrio é a camada externa, ou serosa, e é constituído de tecido conjuntivo. O ciclo estral ocorre em mamíferos não primatas, como cadelas, porcas, vacas, etc. Em ratas, que é o nosso exemplo, ele dura de 4 a 6 dias. Essa imagem mostra os hormônios envolvidos e as microscopias dos esfregaços vaginais, que é uma técnica utilizada para identificar cada etapa do ciclo. O ciclo estral é dividido em proestro, estro, metaestro e diestro. Na fase de proestro, ocorre a liberação de FSH, crescimento dos folículos antrais e secreção de estrógeno. Na fase de estro, a gente tem um alto nível de estrógeno, um pico de LH e a fêmea passa a aceitar o macho. Na fase de metaestro, a gente tem uma queda abrupta do estrógeno, transformação dos folículos em corpos lúteos pelo LH e secreção de progesterona. E por fim, na fase de diestro, a progesterona vai estimular a secreção das glândulas uterinas e do epitélio cervical e vaginal. Essas microscopias mostram as células presentes em cada etapa do ciclo estral. Na esquerda, a letra A mostra como são as células nucleadas. Já a letra B, como são as células anucleadas. E a letra C, os leucócitos. Na direita, a gente tem cada etapa do ciclo. Então, no proestro, que é a letra D, o esfregaço contém células nucleadas e anucleadas. No estro, que é a letra E, o esfregaço contém células anucleadas. No metaestro, que é a letra F, o esfregaço contém células anucleadas, nucleadas e leucócitos. Já na letra G, que é o diestro, o esfregaço contém células anucleadas, nucleadas, leucócitos e muco. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Essa imagem, ela mostra o ciclo menstrual e o que está ocorrendo nos ovários e no útero. Na aula passada, a gente viu o que ocorria nos ovários e agora a gente vai ver o que ocorre no útero. Então, o ciclo menstrual, ele é dividido em menstruação, fase folicular, ou estrogênica ou proliferativa, ovulação e fase lútea ou progestacional ou secretora. Nos próximos slides, nós vamos ver cada uma dessas fases. A primeira fase é a fase menstrual e ela dura cerca de 5 dias. Nela, ocorre a descamação do endométrio e, consequentemente, o sangramento menstrual. Essa microscopia mostra o endométrio durante a fase menstrual, sem o epitélio superficial e parte do tecido conjuntivo. A fase folicular dura do 6º ao 13º dia. Nessa fase, o FSH vai estimular o desenvolvimento dos folículos. E os folículos vão secretar andrógenos que vão ser transformados em estrógeno. E o estrógeno, por sua vez, vai reconstituir o endométrio.
Essa microscopia mostra o endométrio durante a fase folicular. Aqui, as glândulas endometriais apresentam um trajeto reto. A ovulação acontece no 14º dia. Aqui, nós vamos ter um pico de LH. Lembram que o LH ele vai agir nas células foliculares que vão se transformar no corpo lúteo? E esse corpo lúteo vai produzir progesterona. A fase lútea dura do 15º dia ao 28º dia, considerando um ciclo de 28 dias. Nessa fase, a progesterona vai transformar o endométrio em um local com muitos nutrientes, com a função de nutrir um possível embrião. O LH vai manter o corpo lúteo, e se a gravidez não ocorrer, ele vai ser degenerado. Aqui os hormônios LH, FSH, estrógeno e progesterona sofrem uma queda, e aí a gente vai ter o reinício do ciclo menstrual. Essa microscopia mostra o endométrio durante a fase lútea. Aqui, as glândulas endometriais apresentam um trajeto tortuoso e são dilatadas. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos naturais são aqueles em que a gente basicamente vai ter abstinência sexual durante o período fértil. Então, a gente não tem nenhum tipo de agente externo impedindo uma gravidez. Já os métodos contraceptivos artificiais são aqueles que utilizam algum dispositivo ou alguma substância química com o objetivo de evitar a gravidez. Então, a gente tem um agente externo. A gente vai falar de 4 métodos contraceptivos naturais: o da tabelinha, o da temperatura basal, o do muco cervical e o do coito interrompido. No método da tabelinha, a mulher ela deve acompanhar o seu ciclo menstrual durante o período de 1 ano. E para esse método funcionar, ela deve subtrair 18 do total de dias do ciclo mais curto, e esse valor vai corresponder ao início do período fértil, e 11 do total de dias do ciclo mais longo, e esse valor vai corresponder ao final do período fértil. Durante esse período, então, do início do período fértil para o final do período fértil, a mulher ela não vai poder ter relações sexuais. No método da temperatura basal, a mulher ela deve medir a sua temperatura diariamente a partir do primeiro dia do ciclo. Após a ovulação, ocorre um aumento de temperatura entre 0,3 graus Celsius e 0,8 graus Celsius. Dessa forma, a mulher deve evitar ter relações do primeiro dia até que a temperatura se eleve por 3 dias consecutivos. No método do muco cervical, a mulher ela deve observar o muco durante 3 meses, com abstinência sexual no primeiro mês. Quando o muco tem um aspecto aquoso, flexível e com aspecto de clara de ovo, significa que a mulher está no período fértil. Para não engravidar, ela deve não ter relações sexuais, enquanto durar o muco fértil, e por mais 3 dias como segurança. E o último método do coito interrompido, o homem ele retira o pênis da vagina antes da ejaculação. É importante ressaltar aqui que esses métodos eles não são muito eficazes para evitar uma gravidez, porque tem questões como ciclos irregulares da mulher, enfim. E eles também não protegem contra doenças sexualmente transmissíveis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos artificiais. A gente vai falar sobre os preservativos, os espermicidas, as pílulas anticoncepcionais e o DIU.
Os preservativos, eles são métodos de barreira. Eles vão impedir que o sêmen, que tem os espermatozoides, chegue até a cavidade vaginal. E eles também evitam doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a gonorreia, o HIV, etc. Os espermicidas, eles são uma espécie de pomada, digamos assim, e eles devem ser introduzidos na vagina antes da relação sexual. Eles têm como função imobilizar e destruir os espermatozoides. As pílulas anticoncepcionais são à base de estrógeno e progesterona. Elas inibem a ovulação e mudam o muco que tem no endométrio, fazendo com que os espermatozoides não cheguem até as trompas. Já o DIU, ele é um dispositivo intrauterino, que ele pode ser hormonal ou de cobre, e ele impede a penetração e a passagem dos espermatozoides. E tem uma grande vantagem porque ele dura anos. E, além disso, esses métodos que a gente falou aqui, eles são muito mais seguros e muito mais eficazes do que os métodos contraceptivos naturais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada! E na próxima aula nós veremos o transporte dos gametas e a fertilização. Até lá!